Eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça.
Aleluia, glória a Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Iniciamos a adoração ao Senhor nesta noite. Louvado ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos na tua casa. Nesse momento vamos orar ao Senhor, amém? Amém. Deus, obrigada, Pai amado, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, Senhor Deus. Queremos a tua presença nesse momento, Pai, porque o que mais nos importa é a tua presença, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, como um aroma suave às suas narinas. Que teu Espírito Santo, Pai, venha pairar sobre nós, Pai. Venha trazer paz que excede todo entendimento. Senhor, tira toda a ansiedade, tira tudo aquilo que vem nos atrapalhar de proporcionarmos uma melhor adoração para Ti, Senhor. Queremos Te adorar neste momento. Ser conosco, Paizinho amado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem sou eu para que o grande
Filho de Deus, sim, eu sou. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca mais além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo
Nós te adoramos, Senhor, nesse momento.
obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Deus, derramado sobre as nossas vidas. A gente tem certeza, Deus, lendo a tua palavra, que nenhum de nós é merecido da tua graça. Por isso que o Senhor é tão maravilhoso. Foi o Senhor quem estendeu as tuas mãos, Deus, sobre as nossas vidas e nos alcançou por meio do sangue de Jesus derramado naquela cruz, Pai. O Senhor providenciou a oferta perfeita por aquilo que a gente nunca, jamais poderia fazer. Então, ajuda-nos, Senhor. Revela em nós a tua verdade, o teu Espírito Santo. Fale no profundo do coração de cada um de nós, para que a gente possa realmente compreender o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Por que somos diferentes hoje em dia? Por que temos uma esperança que a maioria das pessoas não tem? Uma esperança de vida eterna. Glória a Deus. Uma esperança de que o melhor ainda está por vir. Diante do Senhor, Pai. Naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, que a gente possa cantar realmente: obrigado, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me salvou, o Senhor me chamou, o Senhor me deu uma vida mais que vitoriosa. Então, independente das circunstâncias que a gente venha a passar aqui nessa terra, nem a felicidade, nem a tristeza, nem a alegria, nem a depressão, nem o que está por vir, nem o que já passou, nada vai nos tirar da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Deus. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Por isso que a gente está aqui, te adorando, te buscando, porque o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas, Senhor. A gente sabe que cada um de nós é precioso para o Senhor. Então eu te agradeço pela vida de cada irmão e cada irmã que está aqui hoje nessa casa de adoração, para a gente louvar o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos chamar as crianças. Vamos estar estendendo as nossas mãos para nossas crianças aqui na frente. E cada um, coloque sobre a vida delas um clamor também. Obrigada, Senhor, por cada filho seu aqui, Deus. São mulheres segundo o seu coração, são homens segundo o seu coração, Senhor Jesus. Que elas cresçam com graça e sabedoria, Pai. Que elas possam ser ministradas, Senhor Jesus, cada dia mais nessa linha, Pai. Senhor, agradeço a Ti, Pai, pelos professores que estarão ministrando a Tua palavra para cada filho Teu, Pai. Pai, nós agradecemos a Ti a oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos, Pai, com a igreja cheia de Seus filhos, Pai, crescendo, Pai, na Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém. Aleluia. Vou trazer a palavra de dízimo. Por gentileza, abre a Bíblia em 2 Coríntios 2, 9. Eu vou estar compartilhando com vocês o 7 e o versículo 10. Amém? Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. E lá embaixo o Senhor também fala: aquele que oferta a semente ao que semeia e o pão a quem tem fome, também vos suprirá
e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Assim diz o Senhor comigo, e eu creio que com vocês. Quando trazemos alegria naquilo que Ele nos dá, né? Naquilo que Ele nos oferta, o Senhor Ele fica grato com aquilo que nós trazemos. Pode ser muito, pode ser um pouco, mas se tivermos o coração grato a Ele, né? Tudo é a gratidão ao Senhor. E quando nós não temos, a gente não pode ficar constrangido, porque nós somos a semente do Senhor. Quando nós chegamos para o Senhor, nós somos semeados para Ele, né? Então nós somos sementes que vamos dar fruto. Então nós somos gratos àquilo que o Senhor faz por nós todos os dias. Então nas laterais tem os envelopes de dízimos e ofertas. Sinta-se à vontade. E hoje, se você não tem, também sinta-se à vontade a dar o melhor de você, que é você para o Senhor. Ele se agrada daquilo que você dá com o coração. E nós somos a semente. Amém. Amém. Orando pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Pai, estarmos aqui, Deus. Obrigada pelo nosso emprego. E aqueles que não têm, Pai, que o Senhor abra a porta, Senhor Jesus. Jorre, Pai. Jorre água que flua, Pai, em cada trabalho, Deus. Aqueles que são autônomos, Pai, erga eles cada dia mais, Pai, abundante, Senhor Jesus, mas que eles sejam fiéis a Ti, Deus. Obrigada por cada família aqui representada na Tua casa, Deus. Pai, que eles sejam prósperos, Senhor Jesus, que eles possam, Pai, estar com o seu lar, Senhor, abastecido, Pai. Mas não somente abastecido financeiramente, mas abastecido da Tua palavra, Deus, do Teu amor, Senhor Jesus,
Oh Deus, obrigada, Deus, nós somos gratos a Ti todos os dias, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua casa, pela Tua misericórdia, Deus, em cada família aqui representada, Deus. Que os celeiros sejam fartos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, aqueles que ofertaram, aqueles que o dizimaram, Pai, e aqueles que hoje não puderam, Pai, que eles não se sintam entristecidos, Pai, e também abasteça os seus celeiros, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Nós vamos ter uns avisos. Amados irmãos em Cristo Jesus, estejam atentos aos avisos da semana. No dia 14 de setembro, você está convidado para o 5º Encontro Estadual 2 em 1, Conquistando a Terra Prometida. O evento será realizado na Aliança Cristã Sede. Para participar, faça sua inscrição. O valor do investimento será de R$120. Não perca esta oportunidade de crescer na vida conjugal. Atenção, igreja, fiquem atentos às datas. Nos dias 6, 7 e 8 de setembro teremos nossas 50 horas de oração. O período de oração se inicia às 10 horas da manhã na sexta-feira e vai até domingo às 12 horas. Você poderá continuar orando de sua casa. Participe, passe no balcão de ministérios e reserve seu horário. No dia 8 de setembro, segundo domingo do mês, teremos a Santa Ceia do Senhor. Aproveite este dia e participe do projeto Doe com Amor, trazendo alimentos não perecíveis ou ofertando valores que serão destinados ao amparo de pessoas necessitadas. Participe. Prepare-se para uma experiência transformadora. O encontro com Deus acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro. Serão 3 dias usufruindo do poder vivificante do Deus Todo-Poderoso. Essa vai ser a nossa confraternização no final do ano. E estão todos convidados. E nos procure no final do culto, eu, Cláudia, Rosemiro e o Rafael, para estarmos informando o valor. Contamos com a presença de todos lá. Tem bastante aviso hoje. E eu pulei uma parte. Tem alguém hoje visitando a nossa igreja pela primeira vez? Algum visitante? Todos da casa? Amém. Nós vamos estar vendendo pastel no domingo em prol do Aviva Face a Face. Aquele que não fez inscrição, faça. É maravilhoso. É transformador. Amém? Agora eu vou chamar meu esposo para dar a palavra. Amém? Boa noite, saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas 22.
vamos estar falando hoje sobre plano e propósito. Aleluia. Amém? Lucas 22, um texto, para mim, assim, é um texto muito impactante. E confesso que eu não sou da turma que chora, mas toda vez que eu leio os textos que falam da crucificação de Cristo, dos momentos de agonia de Cristo, eu confesso que eu caio um pouquinho de cisco no meu olho aqui, né? Mas eu amo demais essa passagem. E nós vamos falar sobre plano e propósito. Quem aqui alguma vez já ouviu falar assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida? Alguém já ouviu falar? Amém. Isso é interessante, todos nós já ouvimos falar de um propósito de Deus para as nossas vidas. Mas de verdade, quantos de nós tomamos posse desse propósito de Deus na nossa vida? A gente até acredita no que a pessoa está nos dizendo, o que foi dito, mas dificilmente boa parte das pessoas elas não tomam posse do propósito, do plano que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes nós acreditamos que Deus pode usar qualquer pessoa, mas às vezes a gente dificilmente quer acreditar que Deus pode nos usar. Nós acreditamos que as pessoas são instrumentos de Deus, mas dificilmente às vezes nós queremos acreditar que nós somos instrumentos de Deus. E quando o Fernandinho ministrou ao término de um louvor, assim me bateu no mais profundo da minha alma que ele disse, né? Nós não somos merecedores. A verdade é que nós não somos dignos de nada, mas ainda assim Deus resolveu ter um propósito nas nossas vidas, porque nós não temos nada para oferecer a Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim, Ele é tudo. Mas ainda assim Ele decidiu ter um propósito na minha e na sua vida. E nós vamos falar sobre esse texto aqui, Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Amém? Lucas 22, 39. Jesus sai para orar no monte e retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venha cair em tentação. Algumas versões dizem assim: orai e vigiai para que não caia em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas cair em tentação. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo, está traindo o Filho do Homem. O Filho do Homem? Ao perceberem que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixá-los, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se a Jesus para os chefes dos sacerdotes e oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-los, inquiriu-lhes:
viesse contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião. Todos os dias eu estive convosco no templo, e não entendeste as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Coloque a mão sobre a palavra do Senhor e vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo, Pai, pelos louvores, pelos dízimos, pelos cânticos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós prestamos, Pai, adoração ao Senhor, Pai, mas nesse momento, Pai, queremos ouvir o Teu Espírito Santo, Pai. Acalma os nossos corações, desacelera a nossa mente, desacelera, Pai, os nossos pensamentos, que eles estejam totalmente, Pai, cativos, Pai, aquilo que o Senhor fará nessa noite, Deus. Tira as nossas preocupações, as nossas angústias, Pai. Aquilo que ainda está por vir, Senhor, que não nos traga, Pai, um sentimento, Pai, de preocupação, de nos, Pai, retirar a nossa mente do Teu Espírito Santo nessa noite, Deus. Nos ajude, Pai, a ouvir a Tua palavra, a discernir, a entender e a praticar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, ela fala nos evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos, todos eles relatam, cada um de uma forma, alguns acrescentam algumas coisas a mais, alguns não que retiram, mas são mais breves. E eu escolhi esse texto de Lucas, mas depois, se você tiver oportunidade, Mateus fala muito bem, Marcos também fala sobre isso, né, sobre esse mesmo texto. E o Senhor, ele começa dizendo assim: olha, orai e vigiai. Orar é ouvir a voz de Deus. Os discípulos mesmo, a uma certa caminhada, perguntam para Jesus assim: Senhor, mestre, nos ensina a orar. E Jesus se assenta com eles e diz assim: olha, comecem orando assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E assim inicia a oração que o próprio Cristo ensina aos seus discípulos. Porque a oração, ela não é para nós determinarmos a Deus o que Deus tem que fazer nas nossas vidas. A oração não é para dizer o que eu quero, o que eu preciso. Nós podemos dizer que Deus é Pai, mas a oração, o primordial de uma oração é nós entendermos a vontade de Deus, a vontade do Pai. Interessante que aí quando você olha, e vigiar quer dizer estar atento, é observar cuidadosamente até as coisas que parecem boas. E certo, as coisas que parecem boas, as coisas que parecem certas, também podem nos tirar do plano e do propósito de Deus. Jesus, a Bíblia fala que ele jejuou, e logo após ele jejuar, a Bíblia diz que ele foi tentado, levado ao deserto a ser tentado. Mas naquele momento, ele tem um discernimento do que Satanás estava propondo a ele, ainda que parecesse uma coisa boa. 40 dias jejuando, quem jejua sabe disso, né? Chega no final do dia, você olha o relógio, quem jejua até as 18 horas, você olha das 17h55, mas nunca chega às 18 horas. E aí você já quer comer de qualquer jeito. Então você imagina 40 dias, parece uma proposta boa. Mas quando nós vigiamos, nós temos o discernimento daquilo que é bom e daquilo que parece que é bom. E interessante também que vigiar é tomar cuidado. Você vê na Bíblia, olha, vigiar, cuidar. Nós devemos estar vigilantes a tudo que está acontecendo em nossa volta. A Bíblia fala em Tessalonicenses, se eu não me engano, acho que é Tessalonicenses 5, 21, 22, que nós devemos fugir da aparência do mal. Quantas vezes as pessoas nos dizem, principalmente, esse não é um conselho para os homens, quantas vezes a esposa nos diz assim: olha, eu não gostei dessa pessoa, cuidado com essa pessoa. E aí o marido, na sua autossuficiente, normalmente diz: não, isso é coisa da sua cabeça. Olha, eu não gostei dessa companhia, cuidado com essa mulher, cuidado com essa pessoa. Na verdade, a mulher está dando um conselho para nós vigiarmos. E a gente às vezes quer ser o alto espiritual, mas a Bíblia ela diz que nós devemos fugir da aparência do mal. A Bíblia não fala que nós devemos ficar enfrentando, não, fuja. Aquilo que pode lhe tirar do propósito, do plano de Deus, fuja.
Aquele que toma uma cerveja de vez em quando e sabe que Deus está libertando. Não, mas eu vou passar ali, não, só vou dar um oi para os meus amigos ali que estão ali. Irmãos, isso já não nos pertence mais. Fuja. Se você tem aqueles amigos que tem aquelas conversas escarnecedoras de duplo sentido, e você sabe que aquilo vai entristecer o coração de Deus, fuja. Se você sabe que você tem uma amizade que gosta de contenda, fuja. Vigia. É melhor muitas vezes nós perdemos, entre aspas, alguma amizade do que nós perdemos a comunhão com Deus. Mas o interessante que o que eu acho, perdão. Jesus em todo tempo, os discípulos o chamam de mestre. O contexto de algumas bíblias, de alguns estudiosos, dizem que os fariseus, os homens na época, chamavam Jesus de professor. Eu nunca tinha assistido essa série aí que o pastor sempre estava dizendo, The Chosen, né? Mas as pessoas lá naquele contexto, é verdade, sempre chamam assim, olha, professor. Chamavam os discípulos de aluno. Por quê? Porque Jesus em todo o tempo, ele estava fazendo milagre e tudo, mas Jesus ensinava. Em toda a caminhada de Cristo, ele sempre, quando ele praticava algo, mesmo que fosse um milagre, tinha um ensinamento junto. E nós devemos estar atentos aos ensinamentos que Deus tem deixado para as nossas vidas, né? Eu quero falar sobre isso também. Quando ele fala aqui no Monte das Oliveiras, eu fiquei curioso, por que Monte das Oliveiras? E oliveira é o que é feito a oliva, né? É feito o azeite. E para o azeite ser feito, ele precisa ser prensado. E Jesus ele já estava demonstrando aos seus discípulos o que iria acontecer com ele. Ele sabia o que ele iria passar. E ele começa a ensinar. Talvez os discípulos naquele momento não estavam discernindo o momento que estava acontecendo tudo aquilo, né? E eu acho interessante que lá no 40, ele diz assim: retirando-se, seguiu de costume como o Monte das Oliveiras, os discípulos acompanharam. Jesus chegou e instruiu: orai para que não venhas a cair em tentação. A oração, ela nos leva também a discernir as tentações, as propostas que o mundo tem feito. Hoje o mundo ele nos permeia por propostas, e sempre querendo tirar do propósito. Parece bom, mas eu vou ganhar muito mais. Mas está te colocando no propósito. Eu ouço muita gente dizendo: olha, Deus tem me abençoado, Deus tem aberto várias portas na minha vida. A Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem abriu várias portas foi Satanás, quando ele tentou Jesus com várias propostas. Então cuidado, se tem muitas propostas, nem todas provavelmente vêm de Deus. Porque ele não te daria um caminho ao qual você não saberia, ao qual você se perderia. Deus ele sabe o que é bom para mim e para você. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E no 41 ele diz assim: então ele se afastou-se deles à distância de um tiro de pedra e ajoelhou-se e começou a orar. Lucas fala que ele ajoelhou-se, Marcos diz que ele prostrou-se e Mateus diz que ele caiu com o rosto em terra. Mas todas essas atitudes de Cristo ele nos mostram, né? Exatamente isso que Deus espera de nós: um homem e uma mulher prostrados ao Senhor. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que nós mais precisamos, é o momento que nós mais devemos clamar ao Senhor, nos ajoelhar ao Senhor, né? Ele diz assim: olha, eu creio assim que ele esteja dizendo assim: Pai, talvez humanamente eu não consiga, mas que não seja feita a minha vontade, eu quero cumprir o teu plano, o teu propósito. Porque em Cristo ele sabia quem ele era, o que era o propósito dele. Mas quando ele diz: Pai, se possível, passe de mim. Por muito tempo eu achava que Jesus estava fugindo da cruz. Não, era aquela separação momentânea de Deus. E é isso que Deus espera das nossas vidas: ajoelhar-se, prostrar-nos diante de Deus. Quantas vezes no momento de angústia, de aflição nossa, nós simplesmente esquecemos de Deus? Quantas vezes nós viemos buscar uma bênção de Deus, e muitas vezes Deus ele nos abençoa, nos cura, nos liberta,
e simplesmente nós fugimos da presença do Senhor. O que eu acho mais interessante é que no momento de maior angústia de Jesus, a noite mais terrível da sua vida, ele decidiu permanecer na presença do Pai. No momento de maior tristeza, a qual ele sabia o que iria acontecer, a qual ele sabia as consequências daquilo, ele decidiu permanecer com o Pai. É isso que Deus espera das nossas vidas, que nós não retrocedemos. No momento de maior angústia da minha casa, eu queria fugir da presença do Senhor, mas a minha esposa decidiu permanecer. Ela sabia o único lugar que tinha refúgio, o único lugar que ela se encontraria, o repouso seria na presença do Senhor. Jesus fez a mesma coisa. Ele poderia muito bem fazer como Isaac, quando percebeu que iria morrer, ele disse: olha, vai lá e prepara um prato de comida. Não estava errado, mas Jesus decidiu ficar na presença do Pai para ouvir, para permanecer na vontade do Pai. E é isso que Deus espera das nossas vidas. No 42 ele diz assim: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E Jesus, ele volta e olha e vê os seus discípulos dormindo. Na hora que ele mais precisou de um amigo, foi a hora que os discípulos não abandonaram ele. Aqui em Lucas diz que eles estavam exaustos de tristeza. É compreensível. Mas o que eu quero dizer nessa noite, no momento das nossas maiores angústias, Deus não nos abandona. Ele sempre está conosco, né? Os amigos podem faltar, sua família pode faltar, mas Deus nunca vai falhar conosco. Ele sempre vai estar com socorro presente nas nossas vidas, né? Amém. Eu acho interessante, eu gostaria de ler com vocês Salmos 46, se quiserem só acompanhar. Salmos 46. É muito bonita essa passagem. Salmos 46. Salmos 46, 1 e 13, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas, se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Olha que lindo! Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. No momento da nossa angústia, da nossa tristeza, das nossas aflições, Ele é a nossa angústia. Se você ir um pouquinho mais para frente, Salmo 121. Salmo 121. Não precisa acompanhar, vou ler aqui 1 ou 3, apesar que toda vez que alguém fala para mim assim, não precisa acompanhar, é que me dá vontade de acompanhar. Salmo 121, olha o que a palavra do Senhor diz: levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde virá o meu socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dorme o que guarda Israel. É essa confiança que Deus espera que nós tenhamos nele, sabendo que o socorro vem dele. O nosso socorro não vem de uma conta bancária, o nosso socorro não vem do Lula, não vem do Bolsonaro, o nosso socorro não vem de um partido político, o nosso socorro não vem de um time de futebol, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa confiança tem que estar nele. Porque os homens vão falhar, os homens vão errar, mas Deus, ele jamais falha. Aleluia. Ele está presente sempre quando nós clamamos, né? No 44, no 43, ele diz assim: Foi que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Quantas vezes estamos aflitos, angustiados, com dor no físico, com dor na alma, sentindo-se abandonado, sentindo, parece que o mundo nos abandonou, parece que estamos sozinhos.
mas Deus, Ele sempre traz o encorajamento. Tem coisas, irmãos, que Deus Ele não vai nos livrar. Tem coisas que nós vamos precisar passar. Tem pessoas que às vezes falam assim: olha, Deus já está te dando livramento, Deus já está te dando isso, e às vezes não se cumpre. Deus, muitas coisas Ele vai nos fazer passar, como Ele fez o próprio Cristo, mas Ele sempre vai nos encorajar, sabendo que nós podemos, sabemos que nós podemos vencer. A Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então talvez aquilo que você está passando nessa noite, nesse momento, nesse tempo da sua vida, vai passar, mas permaneça. O que eu acho interessante, o que eu gosto muito do que eu disse semana retrasada: Deus Ele não livrou Daniel da cova dos leões, Ele livrou Daniel na cova dos leões. Ele não livrou os homens da fornalha, Ele livrou os homens na fornalha. Tem coisa que nós vamos precisar passar. Algumas coisas por nossas escolhas, e algumas coisas porque Deus está nos forjando. Então nós precisamos permanecer, né? E Josué 1:9, ele diz assim: esforça, não fui eu que te ordenei, sede forte e corajoso. É isso que Deus está nos dizendo: seja forte, seja corajoso, mas permaneça, não fuja do plano que Deus tem para a sua vida, não fuja do propósito que Deus tem para a sua vida. Ainda que as circunstâncias possam estar nos abalando, não fuja, não corra do propósito de Deus. Quando alguém diz para você: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito, é verdade, mas para isso você vai precisar trilhar um caminho, e nem sempre os caminhos são fáceis. É muito fácil nós chegarmos no púlpito e ministrarmos uma palavra de vitória, glória a Deus, porque nós temos vitória em Cristo Jesus. Mas nós também precisamos estar alerta, porque se nós ouvirmos apenas a vitória, quando vem uma tribulação, nós queremos pular do barco. Quando nós falamos somente da prosperidade, quando vem a falta, nós queremos pular do barco. Nós precisamos estar preparados para os dias bons e para os dias maus. Nós estar preparados aos dias que nós seremos aplaudidos, mas também aos dias que nós seremos apedrejados. E já está acontecendo. Já está acontecendo a perseguição aos cristãos. Muitas das coisas não podem mais. Se você fala qualquer coisa de Cristo que vai de encontro com aquilo que as pessoas estão vivendo lá fora, você corre o risco de ser banido das redes sociais, de qualquer coisa. Mas ei, nós vamos pular do barco, nós vamos agora mudar de lado, porque as coisas estão nos confrontando, estão nos afrontando. É nesse momento que nós mais devemos permanecer sabendo que Deus tem um plano e Deus tem um propósito, e Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então permaneça no propósito. Não saia do propósito, não saia do plano, não saia da visão que Deus deu para a sua vida. Ainda que não esteja tudo bem, permaneça. No 44, ele diz assim: e em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Quantas vezes, irmãos, por um sofrimento, por uma desilusão, por um abandono, por uma insatisfação, nós abandonamos a Deus. A Bíblia fala que Jesus estava em grande agonia. Algumas versões dizem uma grande tristeza profunda. Olha que interessante, a Bíblia ela relata isso. Ele diz que olha, uma agonia profunda, uma tristeza profunda. A humanidade de Cristo estava naquele momento ali. Quantas vezes nós estamos tristes, abalados, nós não queremos falar nem com Deus. Tem pessoas que se adentram dentro de uma caverna e dali não querem sair mais. Jesus, a Bíblia fala assim, orava ainda mais intensamente. É isso que nós devemos fazer. Nos momentos de maiores dificuldades no seu relacionamento, é o momento que você mais deve clamar. Tem pessoas que olham e falam assim: não, eu entreguei na mão de Deus, eu não vou orar mais. Não, é nesse momento que você deve clamar mais. Senhor, eu não aceito isso sobre a minha casa. Senhor, eu rejeito isso que está acontecendo sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Se
Senhor, hoje está assim, mas eu não aceito. Eu sei que o Senhor tem um plano para ele, eu sei que o Senhor tem um plano para ela, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e aqui nós estamos, Senhor. Ainda que me falte força, mas eu clamo ao Senhor. É isso. Nos momentos de maiores angústias, é o momento que nós devemos levantar maior o nosso clamor. Está difícil? Coloca o radinho, deixa o louvor lá. Senhor, nem palavras eu tenho para dizer ao Senhor hoje, mas que esse louvor seja o meu clamor ao Senhor. Mas nós não podemos nos render às circunstâncias, nós não podemos retroceder naquilo que está acontecendo. Quantos lares estão sendo destruídos hoje, porque nós não queremos permanecer? Na primeira luta, na primeira dificuldade, as pessoas estão abandonando o casamento. Na primeira dificuldade, as pessoas estão abandonando a igreja. Na primeira dificuldade, as pessoas abandonam a comunhão. Mantenha um plano, mantenha um propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. E ele fala assim novamente, nos dias fáceis, é fácil adorar a Deus. Irmãos, você está assando uma carne domingo, uma carne, franguinho, uma linguiça, aquela vontade lá, o pão de água, tudo ali. A oração ela é até linda, né? Senhor, obrigado, Senhor, né? Já que aquele cheirinho já passando no nariz, né? Mas e no dia da dificuldade? E no dia da fartura? E no dia da faltura? É nessa hora que nós devemos manter. Jesus, no dia mais difícil da sua vida, ele decidiu escolher orar ao Senhor, ao Pai, para que a vontade do Pai prevaleça sobre a sua vida. Amém? Nós devemos buscar e fortalecermos nos dias difíceis, nos piores dias, nos dias mais difíceis da nossa vida, é quando nós devemos mais buscar e fortalecer. Pode faltar amparo dos seus, mas nunca vai faltar amparo dos céus. Nunca vai faltar amparo dos céus. Se você está passando por algo, você sabe que você pode suportar. Pode. 1 Coríntios 10, 13. A Bíblia fala assim, uma passagem também conhecida. 1 Coríntios 10, 13. Olha que a Bíblia fala: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que pode resistir. Pelo contrário, justamente com a tentação proverá um livramento para que possais suportar. Então, o que você está passando, o que nós estamos passando, é o limite que Deus tem dado para as nossas vidas. Ele não vai lhe dar algo que sabe que você não vai suportar. Algumas das coisas nós estamos passando, como eu disse, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Mas ainda assim Ele vai fortalecer a minha e a sua vida para nós suportarmos o que está acontecendo. E eu vou dizer mais por que está por vir. Porque a tendência agora, irmãos, não tem como fugir. A tendência agora é um pouco piorar. Nós não vamos viver naquele mundo, daquelas revistinhas que entregam na rua, né, que parece um jardim tão bonito, um leão sentado do lado do cachorro, né, aquelas revistinhas que algumas denominações entregam na rua, né? Não é aquilo não, nós vamos passar por algumas perseguições. E glória a Deus por isso. É o sinal que a palavra do Senhor está se cumprindo. É o sinal que Jesus está voltando. Mas para isso nós devemos suportar, nós devemos permanecer no plano e no propósito de Deus. Amém? Como eu disse, pode faltar amparo dos seus, mas nunca vai faltar amparo dos céus. No 47 a Bíblia fala assim: enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos seus discípulos, um dos 12, que se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Deixa só Marcos, voltar no livro aqui, Marcos 26.
Marcos ele relata um pouco desse livro. Jesus amados, 16, não, perdão, eu perdi aqui. Até porque Marcos vai até o 20, até o 16. Mas a Bíblia fala assim, que Judas, quando ele vai trair Jesus, ele fala assim, Jesus diz para amigo, faça o que tem que fazer. Parece aos nossos olhos, parece uma hipocrisia, né? Chamar alguém que está nos traindo de amigo. Mas a ótica de Jesus não é a mesma ótica de nós. Jesus ele não chamou Judas de amigo apenas por uma cordialidade. Quando às vezes nós trompamos em alguém na rua e os homens têm mais essa coisa de dizer, ô meu amigo, desculpa, você nem conhece a pessoa, você chama ele de amigo. Não é assim? Ô amigo, desculpa aí, foi sem querer. Não, tranquilo, amigão, vai embora. Não é essa cordialidade, mas é que Jesus, ele sempre olha na perspectiva que ainda que nós possamos errar, ele sempre está disposto a restaurar e nos chamar de amigo novamente. Quantas vezes, estou falando isso na minha caminhada cristã, quantas vezes eu não neguei a Jesus com as minhas vontades, quantas vezes eu não entreguei Jesus pelas minhas vontades, quantas vezes eu não vendi Jesus pelas minhas vontades. E ainda assim a Bíblia diz que a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã, sempre disposto a uma nova chance, a uma nova reconstrução, uma nova vida. Jesus ele quer nos chamar de amigo todos os dias, ainda que nós sejamos servos dele, mas nós precisamos ter a consciência, né? Jesus não nos trata como merecemos, porque se ele nos tratasse como nós merecemos, provavelmente não teria mais ninguém aqui na terra, todos nós seríamos fulminados. Jesus não nos trata como nós tratamos o próximo quando alguém erra conosco. Olha, eu até perdoo, mas eu nunca mais quero perto de mim. Você imagina se Jesus, se Deus fizesse isso conosco? Toda vez que nós falhássemos, toda vez que nós pecássemos, Ele simplesmente se afastasse de nós. Não, mas Ele sempre está disposto a reconstruir esse relacionamento comigo e com você, amém? Quantas vezes nós negociamos Jesus com coisas ilícitas, com negócios errados, com mentiras, com traições, e ainda assim Jesus está disposto a caminhar novamente conosco. É imensurável, como diz o Fernandinho no começo, esse amor de Jesus por nós, esse amor de Cristo. Ele poderia ter rejeitado aquela cruz, ele não deixaria de ser filho de Deus, mas ele decidiu se entregar pela minha e pela sua vida, né? Deus está pronto para restaurar a nossa comunhão. No 49:50 ele diz assim: ao perceberem que sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-lo com a espada? E um deles, no caso Pedro, o servo, feriu o sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Olha que interessante. Eu acredito, irmãos, que Pedro não tentou cortar a orelha do soldado. Eu acho que Pedro tentou cortar o pescoço, porque Pedro ele não era soldado. Ele não tinha habilidade com espada, ele era pescador. Eu acredito que Pedro mirou no pescoço e acertou a orelha. Mas o que Jesus nos ensina nesse texto, né? Não tente resolver com a força do seu braço. Na maioria das vezes que nós tentamos fazer com a nossa própria força, nós sempre acabamos pagando um preço muito mais alto. Não tente revidar, não tente pagar com a mesma moeda, né? Ouça a Deus antes de fazer com a sua própria força. Quantas vezes nós nos iramos e vamos lá tomar satisfação, e às vezes um problema que era desse tamanho, devido à nossa atitude, se torna um problema desse tamanho. Isso acontece muito em família, né?
Às vezes um irmão briga com o outro, e aí o outro vai lá e tira a satisfação. O que podia ser resolvido com uma conversa simples se torna irmãos que nunca mais se falam, passam anos e anos sem se falar. Não tente resolver com a força do seu braço. Busque ao Senhor primeiramente o direcionamento antes de fazer qualquer coisa, né? 2 Coríntios 10:13. 2 Coríntios 10:13, a Bíblia fala assim: Coríntios 10:13. Nós, porém, não nos orgulhamos além do limite adequado, mas limitamos-nos gloriar ao âmbito. 10:3. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Toda vez que você toma a sua própria vontade e faz do seu jeito, você está dizendo: Jesus, eu não preciso da sua instrução, eu não preciso do seu direcionamento. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas ações. Busca o Senhor antes, primeiramente, né? Estamos, o mestre, olha que interessante, aqui ele fala assim, no 51, contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-vos, basta, e tocando a orelha do homem, ele o curou. O que Jesus nos ensina com essa passagem? Jesus não está limitado a nada. Nós estamos aqui no culto que denominado culto top, que é de treinamento. Nós estamos sendo habilitados e treinados todas as quarta-feiras aqui. Mas o fato de nós estarmos num culto top não quer dizer que Deus, através do Espírito Santo, ele não pode operar. Aos olhos daqueles homens, Jesus estava preso, estava agora imóvel, mas Jesus, ele não se limitou às circunstâncias e curou. Então não se limite à sua visão humana. Se Deus hoje quiser curar, ele vai curar nessa noite. Se Deus quiser libertar, ele vai libertar. Se Deus quiser restaurar, ele vai restaurar, irmãos. Porque Deus é Deus. Ele não se prende a nada. Ainda que nós estamos num propósito de um culto de treinamento, ainda que nós podemos estar numa campanha específica, mas o Espírito Santo, como sempre é dito aqui nesse altar, ele tem a liberdade. Com Jesus é a mesma coisa. Ele estava naquele momento já preso pelos homens, mas ainda assim ele restaurou a orelha daquele homem, para ensinar os discípulos que não era daquela forma, né? Jesus tinha ciência e consciência do plano e do propósito de Deus, do Senhor para a vida dele. Olha que interessante, e aqui, olha só, no 52 ele diz assim: então voltando Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: vieste contra mim com espada e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Olha como Jesus ele trata aquele ambiente ali, né? Estavam tratando Jesus como um baderneiro, um blasfêmio, alguém que estava fazendo uma bagunça, um agitador. Mas olha o interessante aqui, Romanos 12, Romanos 12, 17, Romanos 12, 17, olha o que o Senhor fala: a ninguém devolvei o mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, e empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Vou repetir novamente: a ninguém devolver o mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, e empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Agir é diferente de reagir. Normalmente nós agimos na impulsão, mas o que Deus espera é que nós reagimos àquilo que está acontecendo. Não reagir revidando. Quantas vezes nós revidamos as pessoas do jeito que a pessoa nos trata?
Ah não, me tratou assim, eu vou tratar assim também. Comigo é assim, bateu, levou. As mulheres são mais assim, né? Você conversa com a esposa, com alguma pessoa, e ela fala assim, não, eu não falo com fulano, né? Mas por que você não fala com ele? Não, me fez mal. Mas o que aconteceu? Ah, eu nem lembro o que ela me fez, mas eu lembro que às vezes tem coisas que nós revidamos por coisas que nem lembramos mais. Mas o Senhor nos instrui a não revidar o mal com o mal. Talvez tenha pessoas que tenham te magoado, tem pessoas que tenham te machucado, mas é essas pessoas que nós devemos estender a nossa misericórdia, porque um dia Deus também estendeu a misericórdia sobre as nossas vidas. Um dia nós também éramos culpados, mas ainda assim Deus, Ele estendeu as suas mãos para nós. Um dia nós estávamos condenados, mas Deus, Ele estendeu as mãos para nós. É exatamente isso que Deus espera das nossas vidas, que nós façamos o mesmo. Estender a mão, muitas das vezes, para aquele que não merece, aquele que nos feriu, aquele que ainda está sangrando no nosso coração, dentro da nossa alma, mas ainda assim o Senhor diz: perdoa, perdoa. Foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. Ele todo ensanguentado, todo machucado, todo ferido, e ele clama ao Pai dizendo assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha que loucura! No momento de maior angústia de Cristo, ele ainda clama ao Senhor, ao Pai, e diz: Pai, perdoa. Ele intercede por nós. É justamente isso que Deus espera das nossas vidas, que nós sejamos intercessores das outras pessoas, aquelas pessoas que também nós julgamos que não são dignas, que não são merecedoras, mas assim um dia nós também fomos. Não pague o mal com o mal. O Senhor diz assim: olha, se te pedirem uma milha, para caminhar uma milha, caminhe duas. Se te baterem uma face, dê a outra face. Porque nós estamos praticando aquilo que Cristo nos ensinou. E eu gostaria de concluir aqui com Pedro. Vamos pular aqui, que o tempo está passando. 61, ele diz assim: aconteceu, no versículo 61 ele diz assim: aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Aquele Pedro que há alguns versículos atrás estava defendendo Jesus, querendo descer a espada em todo mundo, esse mesmo Pedro, logo em seguida nega Jesus, dizendo que não o conhece. Mas o que eu acho interessante é que Jesus quando Jesus ele ressuscita, ele procura os seus discípulos e ele pergunta de um específico. Ele diz: aonde estão os discípulos? E aonde está Pedro? Por quê? Porque Pedro tinha voltado a pescar. Mas não era o plano de Deus para Pedro, não era o propósito de Jesus para Pedro. Então Jesus senta com Pedro, na sua última conversa com Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que Pedro estava dizendo é: Senhor, tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu não suportei, ainda que eu achava que iria fazer e eu não consegui. Mas o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus dá uma das maiores declarações para Pedro na vida dele, diz: apacenta as minhas ovelhas. A qual Jesus morreu numa cruz, ele entrega para aquele que negou ele 3 vezes. Por quê? Porque Deus, Jesus, está sempre disposto a reconstruir aquilo que nós um dia perdemos. A comunhão, o propósito, o plano de Deus. Talvez você tenha se perdido do propósito. Quantas pessoas, eu disse isso semana passada, quantas pessoas se afastaram de Deus depois da pandemia? Quantas pessoas voltaram esfriadas depois da pandemia? Quantas pessoas? Eu falo isso porque há um tempo atrás a minha esposa, ela mesma chegou para mim e disse: amor, eu não sei o que acontece comigo.
Parece que eu não sinto mais aquele amor por Deus. Parece que eu não sinto mais aquela vontade de fazer a obra. Parece que eu não sinto mais a vontade de ir na igreja. Tem dia que parece que eu venho na igreja arrastado, mas confesso para você que eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas Deus, Ele sempre tem uma nova perspectiva de restauração para mim e para a sua vida. Para trazer novamente aquele primeiro amor e nos colocar no caminho do teu plano e do teu propósito. Mas para isso nós devemos permanecer naquilo que Deus nos chamou. Talvez o seu casamento não esteja tão bem, mas permaneça no plano e no propósito. Se você cuidar do plano e do propósito que Deus te colocou, Ele vai cuidar do seu casamento. Deus vai cuidar dos seus filhos. Mas permaneça no plano e no propósito que Deus tem para a sua vida. Não negocie algo que Deus, valioso, que Deus colocou na sua mão, nas suas mãos, que é a obra que Deus confiou na sua vida. Como às vezes eu converso com o pastor, às vezes a gente fala assim, tem dia que nós estamos desgastados, porque a nossa humanidade cansa. Nós somos de carne, todos nós somos, nós temos os nossos afazeres do dia, mas também nós temos os nossos compromissos. Mas o que eu mais tenho orado a Deus é, Senhor, não me deixe sair do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não me deixe sair do plano que o Senhor tem para a minha vida. Ainda que as circunstâncias estejam me empurrando para o outro lado, me ajude, Senhor, a permanecer naquilo que o Senhor me chamou, naquilo que o Senhor está confiando na minha vida. E é assim que nós vamos viver, e é assim que nós vamos vencer tudo que está acontecendo sobre as nossas vidas, se nós permanecermos no plano e no propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, todos os dias, ao acordarmos, ore ao Senhor, peça ao Senhor, Deus, não me deixe fugir do teu plano e do teu propósito. Senhor Deus, eu não gostaria disso, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Nós formamos uma filha em fisioterapia e ela fez pós-graduação e já ia começar o mestrado, mas o Senhor tinha um plano para ela, o Senhor tinha um propósito para ela. E hoje ela vive de missões e eu entendi que não era a minha vontade sobre a vida dela. E é essa oração que nós devemos fazer sobre os nossos filhos. Senhor, o desejo do meu coração é esse, mas que o teu propósito prevaleça sobre os meus filhos. Que o teu propósito prevaleça sobre o meu cônjuge. Declare isso todos os dias sobre a sua casa, sobre a sua família. E assim nós iremos romper e vencer aquilo que está por vir. Mas permaneça no propósito, permaneça no plano. Vou chamar o Fernandinho aqui para a gente encerrar. Os planos de Deus, ele é muito maior do que os nossos. O propósito de Deus é muito maior. Permaneça, permaneça, não fuja daquilo que Deus colocou na sua vida. Talvez você esteja dizendo, mas eu sou tão pequeno, não sei nem falar direito. É você. Se o Senhor te levantou, se o Senhor te trouxe aqui, se o Senhor está te sustentando, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito sobre a sua vida. Não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, nós vamos inundar essa região aqui de discípulos, de pessoas que estão necessitando ouvir a palavra do Senhor, de pessoas que estão necessitando uma visita, de pessoas que estão necessitando de uma esperança através da minha e da sua vida. Não se diminua. Não ache que você não é capaz, não ache que você não é chamado. Deus está te levantando, nos trouxe aqui, está nos treinando, porque Ele tem um plano e um propósito sobre as nossas vidas. Fique em pé, vamos. Para essa canção como uma oração. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim.
que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Aleluia. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Glória a Deus. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Não espere a minha oração, ore você ao Senhor. Peça ao Senhor para Ele te dar força, para você cumprir o plano, o propósito, para você viver no centro da vontade de Deus, irmãos. Reconheça as suas falhas, mas crendo que Deus é capaz e fiel para cumprir o propósito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Declare, profetize, irmãos. Senhor Deus, te louvamos, Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque um dia, Pai, estávamos num lamaçal do pecado, Pai, mas o Senhor nos resgatou, Pai, através de Cristo Jesus, Pai. Porque um dia, Pai, estávamos, Pai, numa escuridão, Pai, mas o Senhor, Pai, nos apresentou e nos trouxe para a luz, Senhor. Um dia estávamos, Pai, afastados, mortos, Senhor, mas o Senhor nos trouxe a vida novamente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque novamente o Senhor soprou a Tua vida sobre as nossas vidas, Senhor.
e nos trouxe, Pai, para o Teu reino, Senhor. Então nos ajude, Pai, fortalece, Pai, os meus irmãos, Pai, fortalece as minhas irmãs, Senhor, para permanecer no propósito, no plano que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, Deus. Senhor Deus, nós não somos merecedores, Pai, por nós mesmos nós não conseguimos, Pai, mas o Senhor nos fortalece a cada dia, Senhor. Então nos ajude, Senhor, a viver, Pai, na plenitude da Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que nenhum dos nossos irmãos aqui, Pai, venha se perder na caminhada, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, sobre cada um aqui, sobre cada vida aqui presente, sobre cada casa, sobre cada lar, Pai, que o Senhor, Pai, irá cumprir o Teu propósito, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Senhor, nós declaramos, Pai, que aquele, Pai, que um dia, Pai, esteve, Pai, ardendo, Pai, pela Tua presença, pela Tua obra, mas hoje se encontra, Pai, esmurecido, Pai, frio, Senhor, que o Senhor traga um renovo novamente nessa noite, Senhor. E aquele que está no primeiro amor, Pai, que o Senhor permaneça, Pai, Ele na Tua presença, Senhor. E nos ajude, Pai, a sermos suporte um para o outro, Senhor. E nós cremos, Pai, através do plano e do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós iremos inundar essa cidade com o Senhor, com a Tua presença, Senhor. Nós iremos inundar essa cidade, Pai, com os Seus discípulos, Pai, com a Tua casa de paz, com os Teus GF, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim como um dia o Senhor nos alcançou, Pai, o Senhor fará como propósito das nossas vidas, Pai, para nós alcançarmos outras vidas, Senhor. Mas que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos nos posicionar, Deus, a cada dia, a cada manhã, Senhor, e vivemos no centro da Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Se assim você concorda, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem nos chamado como igreja para um avivamento. Os planos e os propósitos dele é o desejo dele cumprir nas nossas vidas. E a igreja tem se movimentado através do poder de Deus. Prova disso foi o que nós tivemos no final de semana. É o que nós estamos vivendo hoje, a presença de Deus. É o que nós teremos no domingo de ceia. E é o que está proposto para a igreja do Senhor. No sábado, na sexta e no sábado no Nashville. Então eu te convido a estar junto conosco no Nashville. Você que ainda não foi e deseja conhecer mais uma congregação Aliança Cristã, você é o nosso convidado, estaremos lá. Louvado seja Deus. E que Deus nos dê uma semana abençoadíssima diante da sua presença. Deus nos dê a oportunidade de todos os dias de nos rendermos diante dele. E Ele nos dá, o detalhe é que Ele nos dá. É que muitas das vezes nós não entendemos, nós não ouvimos a voz dEle. Nesses dias fique atento para ouvir a voz do Senhor. Temos ouvido tantas coisas e às vezes nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Então esteja atento para aquilo que Deus está falando em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te louvamos por essa noite. Nós entendemos que o plano e o propósito provém do Senhor. O plano perfeito que o Senhor enviou para essa terra para que nós pudéssemos viver o propósito em Ti se cumpriu. Então nos ajuda, Espírito Santo, a viver esses dias diante desse propósito que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos guarde, nos leve debaixo das Tuas bênçãos, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que através de nós, a Sua presença se achegue em cada ambiente onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que o Teu doce Espírito Santo traga paz nas casas que necessitam da Sua paz. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vai na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Não esquecendo de que nós estaremos aí nos preparando já para o dia 13 e 14 de dezembro. Então procure aqueles que já têm um desejo de ou quer mais informações, procure o Cláudio, a Janine, a Rosimeire, que já vão estar ali com os valores tudo certinho. Amém? Louvado seja Deus.